já. Bom, Bom dia. Bom, a partir de Bom agora dia, a gente pessoal, beleza? Bom E dia, aí, Clebão? E aí, Fernandão, beleza, Fala, Bruno. E aí, Fernandão? Renata, beleza? Saudade Tá do Jarande, Bom hein, velho? dia. Tá um gato, hein, Jarande? com seus olhos. Tá gravando, né? Pô, Olha o Brunão aí, ó. Putz, é verdade. Netinho. Uma das palestras mais esperadas, né? Com pagode. Não, Vamos quero lá, saber né? o seguinte, Bruno. Tá com o cavaco aí? Fernando, eu não posso falar o que eu pensei agora, porque nós estamos sendo gravados. A gente Bom. sabe das suas 3 opções, tá bom? Sabe, Só né? sobra Então uma. Vamos lá, então, gente. Já são 10 horas da manhã, né? A gente vai dar início, então, a mais uma das palestras, né? Desse circuito de palestras desse sábado aqui da Ermelinda. O professor Bruno, né, irá ministrar para nós sobre o tema a estatística, né, aplicada na área de gestão, né, um tema bem importante, né, relevante para o contexto tanto de RH, né, quanto administração, né, e também a gente pode dizer, né, que quando a gente fala de estatística, ele se aplica a tudo, né, até para a turma aí de informática, em dado momento eles precisam de dados estatísticos para fazer desenvolver seus softwares, né, para apresentar alguma solução para os seus clientes. Então, hoje, né, o professor Bruno disponibilizou, né, um pouco do seu tempo, né, hoje é sábado, ele estaria de folga, né, longe do computador, que a gente tem, é o nosso companheiro nos últimos meses, né, a gente tem permanecido mais com o computador do que com a família, né, Bruno? Verdade. E aí, né, uma breve apresentação sobre o professor Bruno. Ele é licenciado em matemática, né, também tecnólogo em gestão financeira, especialista na educação matemática, especialista em metodologias para educação à distância, já atuou como diretor acadêmico na ETEC Gino, né, de Cajamar, como diretor acadêmico na ETEC Perus, na ETEC Jaraguá. Ele foi orientador educacional, né, foi professor por 8 anos em cursos de administração e logística e também engenharia, né, na disciplina de estatística, matemática financeira, matemática básica na Faculdade Anhanguera. Atualmente, né, ele atua como professor na ETEC Bartolomeu, né, já com aproximadamente 10 anos de atuação, né, desde 2012. Não, desde 2011. 2010. Quando eu cheguei aqui em 2012, né, só para quebrar o gelo, né? Ele é um colaborador externo também, né, da comunidade virtual de práticas do Laboratório Sustentável de Matemática, né? Então, hoje a gente vai falar, né, sobre a aplicação dos cálculos estatísticos, né? Inclusive, o Bruno é autor do livro, né, Cálculos Estatísticos aplicado à Gestão de Pessoas, né? Tive o prazer, né, o privilégio de adquirir uma das suas unidades, né? Tenho aqui, utilizo, né, recorro a esse livro de vez em quando para me auxiliar aí no desenvolvimento das minhas aulas, né? Então, Bruno, a partir de agora, a palavra é sua, né? Um prazer tê-lo aqui com a gente, uma honra poder mediar essa palestra aí que você vai ministrar para nós hoje, né? Seja bem-vindo, fique à vontade. Pessoal, bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade, a direção, ao professor Luiz Fernando, ao professor Alexandre, pelo convite. Vai ser uma conversa rápida aí sobre estatística. O Alexandre já falou o meu histórico para vocês. Então, a estatística comigo, ela está presente já há algum tempo, né? Algum tempo que eu estou trabalhando com ela. Vou compartilhar com vocês a minha tela do PowerPoint para a gente ir conversando sobre ela. Vocês conseguem visualizar bem aí, Alexandre? Ótimo. Está bem início aqui a apresentação. Ótimo. Então, quando a gente fala em estatística, a gente está falando em uma ciência, né? Tanto que nós temos graduações voltadas inteiramente ao estudo da estatística.
e refere-se a dados coletados, organizados, analisados, né, por um período correspondente de referência. Se a gente for procurar em livros que falem sobre estatística, a gente vai encontrar várias definições. Uma que eu utilizo bastante com os alunos é essa, que é um conjunto de métodos, processos quantitativos, que serve para estudar e medir fenômenos coletivos. Então, quando a gente está falando em estatística, a gente não está falando em verificar uma informação de um único indivíduo. A gente está analisando, coletando as informações sempre do coletivo, fazendo uma análise do todo, de uma amostra de um todo, para poder ter tendências, verificar coisas do tipo. E é um processo quantitativo. A gente está procurando número, saber quantidades, né, para, a partir dessas quantidades, conseguir ter um estudo do todo. Ela é bastante utilizada em diversos ramos da sociedade, né, no intuito de realizar pesquisas, colher dados, processá-los, analisar essas informações, apresentar situações através de gráficos de fácil compreensão. A forma gráfica é a forma mais utilizada, é a que mais se vê por aí. Então, quando a gente recebe num jornal, em alguma instituição, uma informação gráfica, aquilo faz parte de um processo intenso, enorme, de pesquisa, até chegar naquilo ali. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje, tá? Algumas características que envolvem a estatística. É uma ciência que vem crescendo muito, porque ela é uma ciência que é aplicada em todos os contextos. Então, se a gente pensar hoje, na situação em que estamos, na pandemia, a estatística de saúde, a gente tem as estatísticas de segurança, de educação, mas se a gente pensar nessa questão da saúde, a partir do momento que eu começo a divulgar dados sobre quantas pessoas estão sendo investigadas, ou quantas pessoas foram contaminadas, quantas pessoas se recuperaram, quantas morreram, é a partir dessas informações que eu consigo fazer uma análise do meu todo e consigo preparar políticas públicas de modo que eu consiga melhorar essa situação. Para isso, a gente precisa ter, a partir do momento que coleta esses dados, consiga fazer uma análise crítica deles. Não é simplesmente eu coletar os dados por coletar. Não é simplesmente eu pegar os dados e tentar mascará-los de alguma forma que eu consiga modificar a percepção das pessoas. Uma coisa que eu sempre comento com os alunos é que a estatística, a gente consegue trabalhar com ela de forma a pensar do lado bom quanto do lado ruim. Por exemplo, se eu falar para vocês que eu, o Alexandre e o Luiz fomos tomar cerveja. Eu não tomei nenhuma cerveja. O Luiz tomou 2 latinhas de cerveja. E o Alexandre tomou 4 latinhas de cerveja. Vejam, estatisticamente falando, todo mundo tomou 2 latinhas. Por quê? Eu estou fazendo uma média. Para o Alexandre, que tomou 4, ele está na média. Ele tomou relativamente poucas. Para o Fernando, que tomou 2, ele está ali dentro do que foi esperado. Eu, que não tomei nada, levo a fama de quem estou bebendo. Então, para cada situação, para cada ponto aí, a gente vai ter uma perspectiva, para o bem ou para o mal. Ou está refletindo a realidade, tá bom? Essa estatística, ela também pode ser usada na tomada de decisões. E nas empresas, isso é muito utilizado. Quando a gente for falar um pouquinho sobre o uso delas na empresa, vocês vão ver lá. Se eu consigo fazer um histórico de gastos que eu estou tendo em algum departamento, eu consigo determinar se eu posso fazer corte de gastos ali ou não. Então, nos órgãos públicos, quando eles vão cortar gastos em alguma coisa, teoricamente, eles pesquisaram sobre a série histórica de dados que a gente está gastando,
para depois ver onde que pode ser gasto os dados, tá? Teoricamente, porque nem sempre eles conseguem tomar essas decisões tão conscientes assim, né? Mas vamos passar por isso. Construir procedimentos para essa coleta, para essa organização, comunicação e depois interpretação dos dados. Então, vejam, eu não vou simplesmente coletar os dados. Vou coletar os dados, eu vou organizá-los, eu vou interpretá-los para ver se eles estão satisfazendo a necessidade da minha pesquisa, tá bom? Alguns conceitos que podem aparecer aí para a gente em relação à população e à amostra. Vejam, quando eu estou fazendo uma pesquisa, eu não utilizo tudo, o todo. Esse todo da minha pesquisa é a população. Já esse pequeno pedaço que eu estou pegando, com características em comum, eu chamo de amostragem. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma pesquisa eleitoral, eu pego uma amostra de diversas cidades. Eu não vou trabalhar com uma amostra de uma região específica, e sim de várias regiões. Se for uma pesquisa para presidente, por exemplo, eu pego elementos de todas as regiões do país. Por quê? A partir do momento que eu estou trabalhando com uma amostragem, essa amostra ela tem que ser significativa. Ela tem que representar o meu todo. Se eu pego uma região específica, nem sempre essa região vai representar o todo. E aí eu vou ter um erro de pesquisa. Então seria isso aqui, ó. A minha população é o todo e a minha amostra é uma pequena parte dela. Por que a gente utiliza a população e não a amostragem na hora a amostragem e não a população na hora de eu fazer as pesquisas? Por ser um processo caro e por ser um processo onde a possibilidade de eu ter erros é maior. Quanto maior a minha amostra, a minha quantidade de elementos serem pesquisados, maior a possibilidade de ter erros, né? Por conta da análise, já que a maioria das pesquisas a gente faz com processo humano. É o homem que está fazendo, então está sujeito a erros. O IBGE ele é responsável por fazer o nosso censo a cada 10 anos e ele tem essa questão da população e da amostra. A cada 10 anos, toda a população responde ao censo. E algumas poucas pessoas respondem a um questionário maior, questionário completo. Isso é um tipo de amostragem. Então por exemplo, a cada 10 casas que eu for entrevistar, a 11ª vai responder ao meu questionário completo. Quem determina isso? O aparelho dele ali, o aparelho que ele está fazendo para fazer as medições. Mas é pensado em uma amostra, de forma que isso vai representar toda a população brasileira. Quando eu falo em população, eu estou falando nesse termo de censo, né? Porque eu estou falando com todo mundo. Mas não necessariamente seria só pessoas. Pode ser uma população de peças que eu estou analisando, de frutas colhidas no pé. Então, a população representa o todo dentro daquela minha pesquisa que eu quero caracterizar. E no Brasil? Quem que é o responsável por essas pesquisas oficiais? Né? Porque a gente tem vários institutos que fazem pesquisas. Ibope, Datafolha, para citar os mais conhecidos, fora os menos conhecidos. Mas a gente tem um órgão oficial que vai tratar dessa pesquisa de forma oficial, que é o IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E aí ele está responsável pelas pesquisas oficiais do país. É um órgão público, tá? Ele é uma administração pública federal vinculada ao Ministério da Economia. Então, uma das principais funções que a gente conhece do IBGE é fazer o censo. Mas a função dele é um pouco maior que isso, porque ele tem que retratar o país de forma que, a partir dessas informações, a gente consiga criar políticas públicas para sanar os diversos problemas que o país enfrenta. A sua missão, e aí essa missão ela foi retirada do próprio site do IBGE,
é retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. A partir dessas informações coletadas, é que o poder público pode pensar em políticas para sanar os problemas, tá bom? E aí, quais as principais atribuições, então, do IBGE? Identificar e analisar o território. Então, se a gente for observar, ao longo do ano, o IBGE vai liberando diversas pesquisas. Vai vendo o quanto de chuva a gente teve ao longo do ano, no país inteiro. Vai liberando o quanto de desemprego que a gente tem. Todas essas pesquisas vão sendo liberadas aos poucos, para que cada departamento responsável vá podendo pensar nas suas políticas de ação. Então, é ele que faz o processo de contar a população. Então, quando é divulgado o número de pessoas que tem no país, quem fez isso? O IBGE. Eles contaram. Essa é a contagem oficial. A gente pode até ter outras contagens acontecendo, mas a oficial é a do IBGE. É essa que é divulgada para o mundo, tá bom? Mostrar como a economia evolui através do trabalho e da produção das pessoas. Então, é a partir disso aqui que o Ministério da Economia vai ter as suas ferramentas para pensar em políticas públicas. E é lógico, nem sempre, como eu falei lá no começo, é um processo fidedigno, né? Agora, com o auxílio emergencial, o país descobriu que havia muita gente escondida, que não tinha recursos e não eram atendidas pelo governo. Isso é uma falha do IBGE, se a gente for pensar nisso, porque é função dele fazer esse tipo de pesquisa, tá bom? Revelar como as pessoas vivem. Então, é a partir do IBGE que a gente vai ter se a pessoa mora em rua asfaltada, se tem saneamento básico, todas essas informações relacionadas à vida da pessoa. E aí, lógico, a mais importante, que é a elaboração do censo. Então, a partir do censo, é como se fosse um misto de tudo isso que eu falei, né? Tem todas essas informações coletadas. Como eu falei, quando a gente recebe a informação gráfica da nossa pesquisa, aquilo é o final de um processo inteiro que ocorre dentro do trabalho estatístico. E eu vou apresentar agora as fases, como que acontece essa pesquisa, até chegar naquilo que a gente tem. Então, na primeira fase, a gente tem uma definição da nossa pesquisa. Então, a gente vai pensar em objetivos. Quando eu vou fazer a minha pesquisa, ela tem que ter um objetivo, ela tem que servir para alguém. Geralmente, quando uma empresa como o Ibope, Datafolha, eles fazem pesquisas, é porque alguém encomendou. Uma empresa encomendou para que eles fizessem. E aí, a partir disso, tem um objetivo. Levanta-se hipóteses do que acha-se que vai acontecer e define quem é a população que vai responder essa pesquisa. Lembrando que a população, estou falando no todo. Quais as características da população que vai responder a minha pesquisa? Então, vamos pensar que eu vou fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre a escola, sobre a secretaria da escola, por exemplo. E aí, qual vai ser a população que vai responder essa minha pesquisa? Todos os alunos da escola. Essa é a população. Mas eu vou pesquisar com todos os alunos? É aí que vem a minha segunda fase, que é o planejamento. É neste momento que eu vou verificar se eu vou utilizar todos os alunos ou se eu vou usar alguns alunos. Como é que eu vou escolher o aluno que vai responder? Pode ser de forma aleatória? Pode, mas eu posso ter também uma forma esquematizada para responder a isso. Né? Escolher quem é que vai responder essa minha pesquisa. Posso criar uma sistemática? Olha, todo aluno com a letra A vai responder a minha pesquisa. É uma forma de sistemática. Mas nem sempre
essa sistemática ela é válida, né? Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa eleitoral para saber o que o pessoal acha sobre o governo, por exemplo. Tá, aí eu vou escolho aleatoriamente essas minhas pessoas. Mas eu, enquanto pesquisador, vou fazer essa pesquisa aleatoriamente num ato lá na Paulista a favor do governo. Então, concorda que essa minha escolha pode ser que não reflita toda a realidade? Porque eu estou pensando em pessoas que já estão lá no ato. Então, teoricamente, elas já são a favor do governo. A mesma coisa se eu fizesse ao contrário. Eu vou fazer essa pesquisa, mas eu vou pegar pessoas só de atos contra o governo. Então, eu vou ter duas faces diferentes, né? Uma a favor e outra contra. Isso está refletindo total? O correto seria eu pegar um pouquinho de pessoas que estão aqui, um pouquinho que está ali, ou até mesmo pessoas que não estão nesse movimento, para ter a ideia dessas outras pessoas. Então, eu escolher muito bem essa minha amostra vai fazer com que a minha pesquisa se torne real, né? Ela possa ser realmente efetiva. A terceira fase é a coleta dos dados. Então, quando eu vou realmente coletar esses dados. E aí eu coloquei alguns tipos aqui, né, de coletas. A documental, a gente já está falando em documento pronto. Então, eu vou pesquisar num livro, numa revista, em arquivos. O pessoal do TCC costuma fazer essa coleta documental, né? Quando vai fazer lá, o professor pede para você fazer uma pesquisa bibliográfica. É isso, é uma pesquisa documental. Um trabalho de observação, uma entrevista, um questionário. Todos esses processos, eles são utilizados, cada um em um departamento. Vai ter situações em que a observação não vai ser boa. Vai ter situações em que o inquérito por telefone também não vai me dar resultado. Então, na hora de eu planejar a minha pesquisa, eu escolher qual é a forma de coleta de dados é muito importante, porque ela pode me trazer efeitos bons para a pesquisa ou pode simplesmente acabar com a minha pesquisa. A partir daí, eu tenho a quarta fase, que é a elaboração. Então, eu vou selecionar os dados, eu vou codificá-los e eu vou tabulá-los. Quando eu falo em seleção, eu estou pensando em usar os dados que efetivamente são úteis na minha pesquisa. Exemplo disso é quando a gente tem a eleição e eles falam assim, fulano de tal teve 30% dos votos válidos. O que é isso? Todos aqueles que votaram nulo ou em branco, esses votos são simplesmente descartados. É um processo de seleção. Então, eu estou usando para a minha eleição apenas os votos que efetivamente foram para algum candidato. Todos os outros, você simplesmente abriu mão de escolher. Tá? Isso é um tipo de seleção. Codificação, começa a dar número para essas minhas informações. E a tabulação, eu começo a contar quantas pessoas me responderam a cada uma das alternativas. Tá? Depois disso, eu vou fazer a análise e interpretação desses dados. Então, a partir daqui, eu começo a verificar se aquela minha hipótese que eu coloquei lá no início da minha pesquisa, ela é válida. Se a partir dela, se os objetivos da minha pesquisa foram alcançados. E eu começo a interpretar esses dados. Por que as pessoas me responderam a isso? Qual é o contexto que fez com que elas respondessem aquilo? Né? É essa a interpretação que a gente faz. Para depois eu apresentar o relatório, que é a forma gráfica que aparece nos jornais, nos noticiários, nas mídias impressas ou digitais. Aquilo que aparece lá para mim já é um relatório a partir de todo esse processo. Quando a gente encomenda essa pesquisa a uma empresa, ele já tem todo esse departamento pronto, tudo isso a ser feito. Mas vejam, aqui está um pouco mais técnico. No nosso dia a dia, a gente faz uma pesquisa? Sim. Vamos pensar.
eu vou no supermercado. Eu vou em 2 ou 3 supermercados para ver o preço de produtos. Isso é um tipo de pesquisa. É um tipo de estatística que eu estou fazendo. Se eu passo no posto de gasolina, nossa, esse posto está muito caro, o posto ali de trás está mais barato. É uma pesquisa. A gente está fazendo pesquisa de forma automática, sempre no nosso dia a dia, só que não percebemos. Eu vou pegar ônibus e eu vou pegar o ônibus que passa às 7 da manhã, porque se eu pegar o das 6h40, ele é mais lotado. Olha outra estatística acontecendo aí. Como é que você sabe que o ônibus das 6h40 é mais lotado? Porque você fez uma pesquisa em relação a isso. Você observou alguns dias que o ônibus das 6h40 passa mais cheio. Então, ela está, sim, presente no nosso cotidiano, tá bom? E aqui um resuminho, né? Então, defino, planejo, coleto os dados, elaboro, analiso, interpreto para gerar o meu relatório lá no final. Então, se numa empresa o seu chefe pedir para você fazer uma pesquisa, você vai olhar todas essas fases até chegar lá no relatório que você vai entregar para ele. Você não vai simplesmente pegar no papel de pão, anotar e entregar. Você tem todo um processo até chegar naquele relatório final para entrega para ele. E aí, onde que a gente aplica essa estatística? Vejam, eu coloquei alguns casos aí, ó. Controle de qualidade, né? Estatística comercial, estatística econômica, educacional, populacional, psicológica, social, operacional. Vejam, em cada caso, a gente tem lá as suas especificações. Então, se eu vou falar no controle de qualidade, eu estou vendo o quanto de peças sai com defeito da minha empresa, para que eu possa diminuir esse processo de perca. Comercial, eu estou verificando se aquele produto é bem aceito no mercado, né? Se compram aquele produto, aquela marca, aquele tipo de alimento, tudo isso. Econômica, então estou vendo se as pessoas estão mais desempregadas, se mais comércios estão fechando, o que está acontecendo ali. Educacional, quantas pessoas se formaram, se elas estão entrando numa faculdade pública. Todo começo de ano, o Centro Paula Souza pede para as escolas levantarem lá quantos alunos passaram em escola pública, né, em faculdades públicas. Isso é um tipo de estatística educacional. A populacional. Então, eu estou analisando a população daquela região. Psicológica. Por exemplo, eu pedi para os meus alunos essa semana, eles vão trabalhar a estatística, e aí eu pedi para eles pesquisarem os efeitos da pandemia na saúde mental da população. É um tipo de pesquisa psicológica, né? Social. Quais programas sociais são apresentados pelo governo? Quais atividades sociais o seu bairro tem? É um tipo de pesquisa social. Operacional. A operacional, eu estou analisando dentro da empresa, da linha de produção, né? E análise de todo o processo, tá? Então, vejam, aqui eu coloquei alguns tipos de exemplos de estatística que a gente pode encontrar. E no cotidiano, né? Como eu já tinha falado, a gente tem também lá no campo de trabalho. Nesse caso, por exemplo, uma empresa, quando ela vai montar o seu plano de cargos e salários, inclusive é o que eu falo lá no livro. Nesse caso, é um tipo de pesquisa no campo de trabalho. Eu estou pesquisando quanto que as pessoas estão recebendo para eu poder pagar na minha empresa também, para eu não ficar fora e não pagar muito. Então, tenho isso, né? Qual o plano de carreira que tem na empresa X, que é do mesmo segmento que a minha? É um tipo. Preferências por determinadas marcas. Por que o fulano de tal as pessoas preferem comprar a marca X do que a marca Y? Né? Qual é a diferença entre uma marca e outra? Por que isso acontece? Finanças pessoais. Vejam, se eu estou pensando, se eu guardo o meu dinheiro e marco em planilhas, o que eu gasto ao longo do mês.
ao longo de um ano, eu tenho, por exemplo, o controle de gastos que eu tive ao longo desse ano. Eu consigo ter um histórico dos meus gastos. Então, olha, eu gasto todo mês um valor X com alimentação. Então, já que eu sei isso, para o próximo mês eu posso guardar esse valor. Então, vejam, é um tipo de pesquisa que a gente faz, né? A gente é acostumado a fazer, só que a gente não percebe que é um processo estatístico. Os esportes. Vejam, quando eu vou pesquisar lá sobre jogador fulano de tal, e eu quero ver quanto que ele fez de gol, quanto ele fez de faltas, é um tipo de estatística. Quantos jogadores se lesionam? É um tipo de estatística, né? Quantos pontos falta para o Corinthians ser campeão esse ano? Né? Do jeito que estava, ia demorar um pouquinho, mas, né, a gente tenta. Então, é todo tipo de pesquisa. Em vendas, quanto que eu estou vendendo de produto tal? Olha, quanto que eu preciso pedir para não faltar estoque na minha empresa? Isso tudo é forma de eu aplicar a estatística, tá? Ela está acontecendo. A estatística ela está presente em quase tudo o que a gente trabalha, só que ela está muito subjetiva. Ela acontece, mas a gente não consegue ter essa dimensão de que ela está acontecendo. E aí é por isso que ela se torna, quando a gente vai estudá-la, meio que obscura. Por quê? Quando a gente vai estudar, geralmente o professor trabalha com a parte de cálculo. Dificilmente ele vai pedir para você pesquisar algo. Não, vamos ver como calcula a média, mediana e moda, por exemplo. Não, vamos pensar um pouco mais além disso. Porque a estatística ela tem que ser esse processo mais crítico. Eu tenho que coletar esses dados e eu tenho que conseguir fazer conjecturas, projeções lá para frente, melhorar um pouco o processo que eu tenho. Então, essa que foi a nossa fala de hoje. Prontinho, Zarandia. Zarandia me deixou sozinho? Aonde que está o Alexandre agora? O Alexandre foi ao banheiro. Eu estou aqui. Estava fazendo umas anotações aqui. Não saí, não. É que o coordenador ele vai, né, nos colocar algumas orientações aqui, e aí a gente está, né, trabalhando tudo ao mesmo tempo. Muito obrigado, Bruno. O tema bem interessante, né? A gente sabe que se a gente fosse discutir estatística, né, de forma mais aprofundada, a gente ia ficar mais de um ano aí trabalhando, né, no nível de detalhe, né? Importante frisar, né, para ressaltar, né, o quão importante é a estatística no dia a dia. Tudo que a gente vai fazer, a gente considera estatística, né? No curso de RH, por exemplo, a gente tem uma disciplina lá no último módulo chamada Gestão Estratégica de Resultados, que a gente trabalha o tempo todo com coleta de dados, tabulação desses dados, criação de indicadores, né? E esses são os indicadores que vão ajudar uma empresa a tomar decisão, vão ajudar o indivíduo a tomar decisão em relação ao destino que ele fará, né, de investimento do capital que ele tem ali excedente, né? Embora nesse momento ninguém tenha capital excedente disponível, né, para fazer investimento. Não, está faltando. Está faltando. Então, eu gostaria de abrir para os alunos, né, para que façam os questionamentos, né, relacionados ao tema que foi discutido pelo Bruno, e também pedir ao Bruno, né, que divulgue o seu livro, né, que divulgue suas redes sociais para que o pessoal possa te acompanhar, né? Para quem não sabe, o Bruno tem um canal no YouTube onde ele está sempre atualizando lá com aulas a respeito, né, da matemática. São aulas bem divertidas, bem dinâmicas, né? E fica aí mais uma dica, né, para os alunos terem mais um reforço fora aquilo que já tem em sala de aula, né? Falando nisso, né? Espera aí, Fernando, eu também tenho. Aqui, ó. Tá aqui a obra do professor Bruno.
né? Quem tiver interesse, procure o professor Bruno, né? Depois aí nas suas redes sociais, para fazer a aquisição desse material. É um livro com poucas páginas, né? Mas ele é bem objetivo nesse quesito de transmitir para nós, né? Como aplicar a estatística nesse cotidiano da gestão. Mas, né? Com um pouco de criatividade, você consegue aplicar isso no dia a dia, na sua vida pessoal. Alguém vai se pronunciar, fazer algum questionamento? Luiz Fernando, quer falar alguma coisa? Ô, Alexandre, só posso agradecer a presença do Bruno, né, conosco. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para o Bruno aqui. Bruno, me tira uma dúvida, se possível. Já vi um pouco das suas aulas, conheço o seu trabalho já há muitos anos. Eu consigo, por exemplo, não é bem o que você falou na palestra o tempo todo, mas só para tirar essa dúvida, eu consigo aplicar a distribuição de frequências, por exemplo, para conseguir orientar as minhas demandas de marketing? Um exemplo que veio à minha cabeça aqui agora. Eu tive aí no meu final de semana, se fosse possível, obviamente, um grupo com 30... Deixa eu ligar a câmera que eu não tinha ligado, agora que eu percebi. Caramba. Fazendo gordice já. Na minha agência de turismo, eu tinha lá 30 pessoas no último final de semana, de faixas etárias bem distintas, de 17 a 69 anos, sei lá. Eu, usando a distribuição de frequência, eu consigo oferecer pacotes mais customizados para esses clientes? Pegando a faixa etária deles? Consegue, porque aí você vai olhar, vai fazer a tabela de frequência a partir das idades. E aí você consegue ter uma noção de quantos frequentam o seu estabelecimento em cada idade. Em cada classe, cada classe de idades, isso. Você monta um intervalo de idades e aí você consegue ter essa ideia. Ou até mesmo com questões mais qualitativas. Então, eu consigo fazer a frequência com quantas pessoas fazem atividade A, atividade B, atividade C. A partir dessas pessoas que fazem atividade A, B e C, quantas na atividade A, quantas tem tal faixa etária, tal faixa etária. E aí você consegue melhorar, customatizar isso sim. Eu consigo oferecer para os meus clientes pacotes personalizados, customizados. Então, cara, a origem da pergunta é a seguinte. É justamente para que nós consigamos identificar que, usando as ferramentas estatísticas, a gente consegue transportar isso para a gestão. Né? A gente, usando as ferramentas estatísticas, conseguimos ter melhor aproveitamento dos nossos ofícios gerenciais ou de gestão de forma geral. Muito obrigado. Foi muito legal, cara. Parabéns. Pra quem tava nervoso, você quebrou tudo hoje, hein, meu? Olha, nem fala, hein? Tô bem nervoso. Faltou o cavaco para encerrar aí com um show de pagode. Vai caçar um pouquinho. Meu, muito legal, cara. Gente, eu só vou pedir desculpa aqui que eu tenho que voltar lá para outra palestra agora, né? Do Augusto sobre CDC. Então, daqui a pouco eu aguardo vocês lá às 11 na próxima palestra, beleza? Brunão, gratidão, parceiro. Valeu mesmo. Muito bom. Dá licença, gente. Bom término aí para vocês. É isso aí. Então, Bruno, né, aproveitando aí a deixa, né? A gente está falando, né, desse levantamento de informações, né? Falou bastante do IBGE, sobre essa questão, né, das duas perspectivas que a gente tem em relação aos dados estatísticos, né? Inclusive, a gente tem um fato que aconteceu, né, se eu não me engano, quase 8, 10 anos atrás, que o responsável pela estatística da China, ele estava maquiando dados, né, em relação à estatística, né, à economia chinesa, e aí quando ele foi descoberto, ele até, né, atentou contra a própria vida, né? Como é que é essa questão, né, dessa maquiagem de dados, né? Até porque quando a gente fala da gestão financeira, né, da demonstração dessas operações financeiras de uma organização, de suas atividades, é muito comum, às vezes, você ter que, né, é obrigatório, né, a empresa buscar o serviço de uma consultoria, né, uma empresa que seja especializada em auditar essas demonstrações, para que não haja nenhuma informação mascarada, né? Mas como é que ocorre isso, né?
essa perspectiva de mascarar a informação, né? Quais são os impactos disso, né? Envolvido aí o campo da estatística. Então, assim, se a gente pensar dentro de uma empresa, a partir do momento que eu mascaro essas informações, eu estou deixando com que a pessoa que vai investir na minha empresa pense que vai ter um tipo de retorno que às vezes pode ser que não tenha, né? Então, geralmente, quando a pessoa vai investir na empresa, ela vai pesquisar DRE, demonstrativos e assim, né, por diante. Ela nem sempre vai ter esse acesso à consultoria, porque a consultoria é algo mais solicitado por quem já está lá dentro. E aí, se esses dados são maquiados, pode influenciar na hora de eu fazer essa compra de ações, por exemplo. Né? Eu posso estimar que eu vou ter um lucro e não ter. No órgão público, eu mascarar essas informações, eu vou fazer com que as políticas públicas sejam aplicadas de forma errada. Então, a partir do momento que, por exemplo, eu pegue lá os dados do Covid e começo a não mostrar essas informações do jeito que precisam ser mostradas, o seu total, o tanto que você teve de novos casos e assim por diante, eu passo a ter, até para fora do país, a impressão de que eu estou com poucos casos. E será que realmente eu estou tendo esses poucos casos? A partir do momento que eu tenho poucos casos, eu vou investir menos naquela área. Uma coisa que estavam falando é que alguns estados estavam inflando seus dados, colocando muita informação ali dentro. Ah, todo mundo que morreu é Covid. Para que eles estão fazendo isso? Para receber mais investimento. Mas será que realmente eles estão fazendo? Então, você tem todo esse processo que tem que ser analisado, né? Geralmente, isso vai impactar diretamente em políticas públicas, no órgão público e no investidor, se eu estou falando em empresa. Inclusive, né, tem as duas vertentes aí, né? Tem estados, né, onde há indícios de se inflar os dados e existem outros estados onde há um indício que eles estão fazendo subnotação, né? Escondendo os casos, né? E isso é assustador porque você acaba não tendo dimensionamento mais concreto do que está acontecendo, né? Inclusive, né, para a galera de logística, né, que está em terceiro ano, quando a gente fala do comércio exterior, até a implantação, né, do Siscomex, que é o sistema de comércio exterior, você não tinha uma estatística muito concreta, né, sobre a balança comercial, né, se era superavitária, se era deficitária. Então, e o que mudou, né, com a instalação do Siscomex, né, com a implantação desse sistema, né? A coleta de dados ali, antes mesmo da mercadoria ser carregada num container para exportação, ou antes mesmo da liberação dessa mercadoria ali, né, que foi importada de outro país para ser movimentada dentro do Brasil, já está a informação lá no Siscomex. Isso viabiliza, né, isso viabiliza o Ministério, né, do Comércio Exterior interpretar com mais coerência, né, com mais proximidade da realidade o que está acontecendo, né? Aí as informações chegam realmente mais próximas da realidade, né? Usando aquele termo de estatística, né, com margem de erro 2,5 para cima, 2,5 para baixo, né? Mas mais um dos exemplos, né, que a gente teria para falar sobre estatística aplicada na gestão, né? E voltando àquela questão dos impactos, né, dos dados mascarados, a Vale do Rio Doce sofreu alguns processos, né, bilionários lá nos Estados Unidos, porque a partir do momento que houve o rompimento de Brumadinho, lá nos Estados Unidos eles trabalham com escritórios, né, especializados em causas coletivas, e as pessoas que tinham, né, ações da empresa processaram a organização dizendo que eles tinham recebido informações erradas, né, e realmente tinham recebido, né, Bruno? Verdade. Colocaram no laudo lá da empresa responsável pela consultoria que não havia risco de rompimento da barragem, mas a barragem rompeu. Então, é uma forma de mascarar os dados, como a gente estava conversando Se a gente anteriormente. mascara esses dados, vai chegar um momento que eles vão ser questionáveis, né? Sim. E a pessoa que vai perder dinheiro no mercado financeiro, você perdeu dinheiro porque algo foi mascarado, a pessoa vai entrar com processo, né? Ela vai querer ressarcimento desse dinheiro que ela perdeu, que foi o que aconteceu com o pessoal da Vale, né? Nos dois casos, né? De Brumadinho e do De Mariana.
Mariana. Isso aí, gente. Como ninguém está lançando nenhum questionamento, caso haja, né, em um dado momento aí, o surgimento de dúvidas, né, vocês podem encaminhar para nós, e aí a gente vai direcionando para o Bruno, e no momento posterior a gente vai dando feedback para vocês. Gostaria de agradecer o Bruno, né, mais uma vez, né, dizer que foi uma honra, né, poder estar aqui participando desse momento com você. É um cara que é parceiro em todas as horas ali no dia a dia da ITEC, né, está sempre nos auxiliando de alguma forma. Somos parceiros aí nas visitas técnicas ao Hopi Hari. Porra! Esse ano, por enquanto, nada programado, né, em função do isolamento social. Perdão. Agradeço aos alunos também, né, que participaram, né, no total de participantes aí, contando com o Bruno, a gente chegou a 68 participantes, né, quase que, né, chegando aí o dobro de uma sala de aula, hein, Bruno? Então, Prepare, logo você vai falar para mais pessoas, né? vou colocar minhas redes sociais. É isso aí. A gente vai encerrando por aqui, o Bruno está carregando aí para vocês, né, no chat, as redes sociais, né, já colocou Facebook, YouTube, né, e o Bruno é um cara bem popular, né, se vocês começarem a seguir, vocês vão perceber que é um cara fantástico, é uma pessoa sensacional, né. É isso aí, Brunão. Eu encerro a minha fala por aqui. Quer falar mais alguma coisa? Pessoal, quero agradecer a atenção de vocês até aqui. Espero que tenha sido claro aí o que eu tentei passar para vocês hoje. E é isso. Isso aí. Pessoal, só uma orientação, né? Agora que a gente está finalizando aqui, o professor Luiz Fernando pediu para que eu informasse a vocês que vocês se dirigissem para a próxima palestra, que é sobre comunicação empresarial, com o professor Júlio Cortez, né? Está disponível já no outro canal, né? A gente se vê por lá daqui a pouco. Brunão, bom final de semana, né? Até breve. Obrigado para vocês também. Vamos nos falando aí, se cuida, né? Se isole aí Fiquem em casa. Hashtag fiquem em casa, Tá né? sem microfone, ô Luiz. Mas Tá para mudo. ficar em... Luiz Fernando está querendo falar? Então, né? Para ficar em casa mesmo, não é para ficar na calçada. Valeu, gente. Vamos Tá encerrar por mudo, aqui. Alexandre. Tá. Opa, Agora voltou. tá. Deve ser o fone aqui. Ah. Mas é isso aí, né? Fiquem em casa realmente, né? Se cuidem e até mais. Brunão, abraço. Um abraço. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Beijo, Bruno. Sensacional. Tchau. Obrigado.